Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Biologia Aplicada ao Saneamento. Na primeira aula, a gente desvendou um método científico, né? Aquela nossa caixa de ferramentas para resolver problemas. Bom, hoje a gente vai dar um passo adiante. Vamos usar essa mesma ferramenta para investigar a questão mais fundamental de todas. O que, afinal de contas, é a vida? E o mais importante, o que isso tem a ver com o nosso dia a dia no saneamento? E eu sei, né? Parece uma pergunta meio filosófica, daquelas pra gente ficar pensando de madrugada. Mas eu garanto uma coisa: no final desta nossa análise, a resposta para essa pergunta vai mudar o jeito que a gente olha para uma estação de tratamento de água ou de esgoto. Porque a resposta, gente, está ligada diretamente à eficiência do nosso trabalho, à segurança da água e, claro, à saúde de milhões de pessoas. Então vamos ao que interessa. Para a gente sair do campo da filosofia e entrar de cabeça na ciência aplicada, a gente precisa de uma definição de vida que seja prática, que seja funcional. Uma definição que sirva para a gente lá no saneamento. Não estamos procurando o sentido da vida, mas sim os seus sinais vitais, as regras do jogo. E para nos dar um norte, vamos pegar emprestado uma definição super robusta usada por cientistas que procuram vida até em outros planetas. O que a NASA está dizendo aqui é: uau! É fundamental. A vida não é uma coisa, uma substância. Ela é um conjunto de processos. Ela se mantém funcionando sozinha, ela se replica e, o ponto-chave, ela evolui e se adapta. E por que isso importa tanto? Pensa comigo. Um grão de argila na água é um problema físico. A gente resolve com coagulação, filtração, beleza. Agora uma bactéria? Aí o jogo muda completamente. Ela pode se reproduzir, pode se adaptar, pode causar doenças. Tratar um é totalmente diferente de tratar o outro. Entender se o contaminante está vivo define toda a nossa estratégia. Certo. Então, como é que a gente identifica esses processos na prática? A biologia nos oferece uma espécie de checklist, sabe? Um conjunto de assinaturas que a grande maioria dos seres vivos tem em comum. Vamos dar uma olhada nelas. Aqui estão elas, as características fundamentais. Pensem nisso como os sinais vitais que a biologia procura. Desde a estrutura básica em células, passando pela capacidade de processar energia, que é o metabolismo, e de manter um equilíbrio interno, a tal da homeostase, até crescer, reagir ao que acontece em volta, se reproduzir e, o mais importante, se adaptar e evoluir. Todos esses processos estão amarradinhos e definem o que é estar vivo. E falando em células, existem basicamente dois modelos. As procariontes, tipo as bactérias, são mais simples, o material genético delas fica meio solto lá dentro. Já as eucariontes, como os protozoários, são mais complexas, têm um núcleo todo organizadinho. E olha, isso aqui não é só detalhe de livro. A estrutura de uma giardia, por exemplo, faz com que ela seja muito mais resistente ao cloro do que uma E. coli. Conhecer o inimigo é o primeiro passo para vencer, né? E agora a gente chega no coração da nossa aula. Toda essa discussão sobre células, sobre vida, nos leva a uma grande revelação. Uma estação de tratamento, seja de água ou de esgoto, não é uma estrutura de concreto e canos. Ela é, na verdade, um ecossistema. Um ecossistema pulsante e invisível. É exatamente isso. O nosso campo de batalha, o nosso chão de fábrica, se preferir, opera numa escala que a gente não consegue ver a olho nu. A gente está gerenciando bilhões, talvez trilhões, de seres vivos. Alguns são inimigos, que a gente precisa combater. Mas outros são os nossos maiores aliados. Esse slide aqui ilustra isso de um jeito brilhante. A gente tem a E. coli, que funciona como uma dedo duro, avisando que tem contaminação fecal por perto. Temos as nitrossômonas, que são verdadeiras operárias trabalhando duro para remover amônia. E temos as ameaças, claro, como a giardia, um patógeno que a gente precisa eliminar de qualquer jeito. São personagens diferentes na mesma história. Vamos pensar um pouco no lodo ativado. É muito fácil olhar para um tanque de aeração e ver só esgoto. Mas a verdade é muito mais fascinante. Aquilo ali é uma cidade microscópica. Um ecossistema que nós projetamos, onde bactérias como a Zooglorrhea ramigeira trabalham 24 horas por dia para limpar a água para a gente. Não é sujeira, pessoal, é biotecnologia pura em ação. E o mesmo vale para os biofilmes. Sabe aquela camada meio gosmenta que se forma nos filtros biológicos? Aquilo não é um problema, aquilo é o próprio sistema de tratamento. É uma comunidade super organizada de micro-organismos, um verdadeiro bioreator vivo que remove poluentes da água de um jeito eficiente e natural. Ok, então se as nossas estações são ecossistemas, qual que é o nosso papel nisso tudo?
A nossa missão como profissionais de saneamento pode ser resumida numa única ideia. A gente gerencia essa vida microscópica para um propósito muito maior. Se tem uma frase que resume a nossa aula inteira, é esta aqui. O trabalho em saneamento, no fundo, não é sobre tubos ou química, é sobre vida. O nosso objetivo final é sempre, sempre proteger a vida humana. E a ferramenta que a gente usa para isso é o controle da vida microscópica. E a gente faz isso usando duas estratégias principais, que são como as duas faces da mesma moeda. De um lado, no tratamento biológico, a gente usa a vida. A gente cria o ambiente perfeito para os nossos operários microscópicos fazerem o trabalho pesado. Do outro lado, na desinfecção, a gente elimina a vida, garantindo que nenhum organismo perigoso chegue na torneira das pessoas. E o que está em jogo aqui, gente, é imenso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, quase 830 mil mortes por diarreia no mundo, todo ano, estão ligadas diretamente à falta de saneamento. Cada gota de água que a gente trata, cada litro de esgoto que a gente coleta, é uma ação direta para proteger vidas. Certo, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas como é que esse conhecimento de biologia resolve um perrengue do dia a dia da operação? Vamos ver um estudo de caso bem prático para entender como a coisa funciona. Imagina só essa situação que aconteceu de verdade lá no semiárido da Bahia. Durante o verão, os filtros de uma ETA começaram a entupir muito rápido, o que aumentava custo, aumentava trabalho, um caos. A equipe, usando o método científico que a gente viu, observou o problema e levantou uma hipótese. Será que a proliferação de alga no manancial? A investigação confirmou. As análises de laboratório mostraram uma explosão da cianobactéria microcistis. E a solução, olha que legal, não foi simplesmente jogar mais produto químico na água. Foi uma solução biológica, ecológica. Eles entenderam o ciclo de vida do organismo que estava causando o problema e implementaram barreiras, ajustaram processos. Ou seja, eles não lutaram contra a vida, eles aprenderam a gerenciá-la. Então vamos lá, recapitulando os pontos principais de hoje. Primeiro, vida é processo, não uma coisa. Segundo, saneamento é a gestão de um ecossistema invisível. A nossa missão é ser o maestro dessa orquestra microscópica. E, por fim, dominar esses conceitos de biologia não é luxo, é uma necessidade para operar bem e proteger a saúde de todo mundo. Se eu pudesse deixar uma única mensagem gravada na mente de todo mundo hoje, seria esta. O que a gente faz todo santo dia, em cada ETA e em cada ETE, é a forma mais pura e mais impactante de biologia aplicada. Na prática, somos ecologistas de sistemas artificiais, manejando a vida na sua escala mais fundamental. Eu espero que essa análise tenha aberto uma nova perspectiva sobre o nosso trabalho. Na nossa próxima aula, a gente continua essa jornada, mergulhando ainda mais fundo para entender a base química que torna toda essa vida possível. E para encerrar, eu deixo uma pergunta para a gente refletir. Nós já lidamos com bactérias, vírus, protozoários, mas e olhando para o futuro? Com as mudanças climáticas, a poluição por novos produtos e o surgimento de bactérias superresistentes a antibióticos, qual será o próximo grande desafio biológico que a gente vai ter que enfrentar para garantir a segurança da nossa água? Fica aí a reflexão. Muito obrigado e até a próxima aula.